Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula número 3, a nossa terceira e última aula do curso de Scrum com Kanban Expert, onde você está aprendendo a como juntar tanto o Scrum como o Kanban para ter melhores resultados. E hoje nós vamos falar de duas práticas do método Kanban, que é gerenciar ativamente os itens de trabalho, depois inspecionar e melhorar o workflow. São duas práticas importantes. E depois nós vamos entender como é que a gente faz essa junção efetivamente, o que muda nos eventos do próprio Scrum. O que muda lá no planejamento da sprint, o que muda na reunião diária, o que muda, enfim, na retrospectiva. E vocês vão ver que a essência ela é mantida exatamente igual, né? Mas a gente traz elementos da gestão de fluxo para tornar os eventos, para tornar aquele trabalho muito mais pragmático e robusto. Então é isso aqui que nós vamos fazer, ó. Nós vamos continuar aqui entendendo as práticas do método Kanban, depois a gente vai para a adição das práticas do Kanban ao Scrum. Só abrindo parênteses aqui rápido, algumas pessoas me pediram se eu ia abrir uma turma de treinamento de PSK, de formação de PSK. A turma já é essa daqui, entendeu? Só que lógico, por ser... vocês não iam aguentar 5 dias aqui comigo, nessa turma. 3 dias já está difícil, 5 vocês iam correr tudo, entendeu? Então eu comprimi algumas coisas, obviamente, mas se você observar, a gente está tendo 3 aulas de 5 de um treinamento que é normal, tá? Completo. E obviamente que 2 aulas é bastante conteúdo, a gente vai ter ainda bastante conteúdo hoje, se fosse mais 2 ia ter mais conteúdo, a gente poderia praticar, ter exercício, aquela coisa toda, tá? Tem super valor obviamente ter mais aulas. Mas se vocês seguirem o que eu vou passar de orientação para vocês no final da aula, vocês lerem os artigos complementares, vocês fazerem o simulado, vocês brincarem com os simulados que tem lá dentro da própria Scrum.org, se vocês lerem os artigos que eu vou deixar, ok? Um pouco mais de esforço, dedicação, disciplina e foco, você não precisa gastar dinheiro com nenhum outro treinamento para essa finalidade. Ok? Então, assim, não é um treinamento para vender outro treinamento. É um treinamento que você vai ter um início, meio e fim aqui. Obviamente, você vai ter um plano de estudo um pouquinho maior aí para sair, em função dessas 2 aulas que a gente não vai ter do que seria um roadmap normal, tá bom? Gerenciar ativamente os itens em progresso. Só lembrando, nós estamos vendo o método Kanban sobre a ótica do Scrum. E na ótica do Scrum a gente trabalha com essas 4 práticas, né? A gente define e visualiza o workflow, que é a primeira prática. A partir da visualização do workflow, a gente vai começar a ter insights, a gente vai começar a ver onde tem gargalo, a gente vai perceber como as ações que a gente toma no dia a dia, elas se refletem no trabalho. A gente vai começar a compreender um pouco mais o reflexo das políticas que a gente adota no dia a dia. E a partir desta visualização, a gente pode começar, por exemplo, a limitar o trabalho em progresso, que é a segunda prática. Então, pessoal, quando você vai utilizar o método Kanban, mesmo em cima do Scrum, não saiam aplicando todas as práticas juntas e ao mesmo tempo. Começa melhorando a sua visualização, começa a instigar as pessoas a fazerem análise em cima daquilo. Da mesma maneira que a gente fez na aula 2, um exercício que eu perguntei, o que vocês leem daqui? Quais são as motivações? O que você consegue entender daqui? O que você acha que está acontecendo? Façam isso com a equipe de vocês também. Quando as pessoas começarem a olhar para o quadro, elas conseguirem ter uma análise do que está acontecendo, daqueles problemas que estão postos ali no ambiente de trabalho, naturalmente elas vão olhar para você e dizer, legal, Jair, entendi que a gente está com um problema, que está com gargalo, mas e aí, como é que a gente faz para resolver isso? O que a gente pode fazer? Quais são as ações? E aí um caminho poderia ser limitar o trabalho em progresso para que você possa gerenciar melhor a tua capacidade produtiva. Lembra que nós falamos, a sprint ele é um mecanismo de controle de WIP. De certa forma, ela faz uma limitação de WIP. Alguns podem até dizer, pô, mas é tosco essa prática, né? Essa forma de limitação de WIP do Scrum, ela é tosca. Pode ser,
Pode ser que ela não seja a melhor do mundo, pode ser que ela não seja tão pragmática, pode ser que ela não seja tão robusta, mas é uma forma. Agora, quando a gente quer tornar essa prática um pouco mais robusta, a gente abre aquela black box da sprint e a gente pode começar a delimitar, né, a restringir, a gerenciar melhor a nossa capacidade produtiva por etapa do nosso fluxo, tendo uma gestão e um controle muito mais apurado do andamento daquilo que está sendo feito. Bacana, defini, visualizei o workflow, limitei o trabalho em progresso, o que eu tenho que fazer agora? Gerenciar ativamente os itens em progresso. Aqui eu poderia até expandir um pouco mais esse entendimento e dizer, você tem que gerenciar ativamente o fluxo de trabalho. Obviamente, gerenciar os itens em progresso é gerenciar o fluxo desses itens. Né? Por quê? Porque é através desta gestão ativa que você vai poder se antecipar aos problemas. Se você não gerenciar ativamente os itens, você sempre vai estar olhando no retrovisor. Faz sentido? Eu sempre vou estar olhando para trás. Eu tenho que olhar para frente também. Eu tenho que olhar o que vai acontecer no futuro. Eu tenho que me antecipar aos problemas. E é aqui que entra o gerenciamento ativo dos itens de trabalho. Tá? Então, limitar ou apenas limitar o IP não é suficiente. A gente precisa gerenciar esses itens efetivamente que estão ali em progresso. Tá? Se limitar por si só resolvesse, talvez a gente não teria vários problemas que hoje a gente tem dentro do Scrum com o mecanismo da sprint, que é uma forma de limitar o trabalho. Né? Então, quando a gente fala em gerenciar esses itens ativamente, o que a gente está buscando? Garantir que a vazão de entrada e saída desse fluxo sejam compatíveis. O que é uma entrada e uma saída de fluxo compatível? Significa que vai entrar 5 e vai ter que sair 5? Não necessariamente. Esse tipo de mecanismo ou de pensamento de que a mesma quantidade de itens que eu começo eu tenho que terminar, ela está baseada em um ambiente onde eu não tenho nenhum tipo de restrição, ou nenhum tipo de variabilidade, perdão. Dentro do ambiente de gestão de conhecimento, a gente tem muita variabilidade. Perfeito? Então, você equilibrar entrada e saída significa não deixe entrar muita coisa no teu sistema de trabalho sem que você tenha a contrapartida da saída. Quando você começa a pensar dessa forma, você acaba estabelecendo um sistema puxado, aonde você vai saindo, né? Os itens vão saindo do teu sistema e vão entrando novos itens de trabalho. Vão saindo, vai entrando. Talvez você vai deixar pronto numa semana, você vai deixar 4 ou 5, vai começar 3, 5. Na outra semana você começa 3 e entram 5. Ou seja, precisa ter uma suavidade. É como se a gente conseguisse fazer numa rodovia que tem uma capacidade, sei lá, de trafegar 10 carros por hora, que a gente conseguisse fazer com que somente uma quantidade similar de carros entrasse naquela rodovia, seja similar a que saísse. Algo nesse sentido, tá? E aí as métricas vão ajudar bastante, que vocês vão ver como é que a gente faz isso usando as métricas, tá? Segundo ponto aqui é super importante, garantir que os itens em progresso não permaneçam represados no fluxo, ou seja, envelhecendo. A gente tem uma métrica muito importante que é o Work Item Age, que é a idade do item de trabalho. Isso é um ponto crucial no gerenciamento ativo dos itens de trabalho. Tá? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de cycle time, a gente sempre está falando do passado. Cycle time, lembra? Data final do item que eu terminei, data de conclusão do item, menos data que eu iniciei o item. Certo? Essa é uma métrica que a gente chama de lagging indicator. É uma métrica passada. Eu tenho que esperar finalizar o item para eu ter o cycle time. Perfeito? Work Item Age, a idade do item, é uma métrica do hoje. É quantos dias eu estou trabalhando naquele item. Então ele é um indicativo para o meu tempo de ciclo. Ele é um indicativo para o meu tempo de ciclo. Ok? Vamos supor
Só a título aqui de antecipação, colocando um planinho de fundo aqui para a gente conversar. Imagina que o teu fluxo dentro da tua sprint, ele é assim, ó. Você tem análise, você tem desenvolvimento, você tem teste, você tem homologação e aí está pronto. Beleza? Essas etapas aqui. A gente não usa muito a média, quer dizer, dentro da gestão de fluxo você pode usar a média, mas a média você sabe que você tem que ter cuidado, né? A Ana Paula come um frango, eu não como nenhum, na média a gente está alimentado. Então tem que cuidar com a média. Mas vamos supor que a média do teu tempo de ciclo, do teu cycle time, a média, seja, por exemplo, de 7 dias. Isso significa que, na média, eu começo um item e eu termino ele em 7 dias. Perfeito? Vamos pensar que um item está aqui, ó, em desenvolvimento. Esse item, ele começou a ser trabalhado no dia 1, ok? E hoje é dia 5. Então, qual que é a idade desse item? Quantos dias esse item já está no meu fluxo? Ele está 5, que é a data atual, menos 1. Normalmente a gente acaba somando mais 1. Quando a gente não tem ferramenta, quando a gente faz esses cálculos manuais, a gente acaba somando mais 1 na conta para referenciar o dia de hoje. Beleza? Quando você pega esses dados através de ferramenta, você tem um timestamp lá, uma data completa, ele tem a hora e você faz o cálculo com exatidão. Então, ele está em andamento já há 5 dias. Esse é o Working Item Age dele. Pergunta, pessoal. Se a minha média é terminar um item a cada 7 dias, esse item está há 5 dias e ainda está na etapa de desenvolvimento. Que tipo de ação que vocês tomariam aqui? Que tipo de insight que isso pode gerar e que tipo de ação que vocês poderiam tomar em cima disso? Eu não preciso esperar o final da sprint para dizer, ferrou, né? Isso aqui vai ultrapassar a minha média, né? Aí você pode dizer assim para mim, Kelvin, mas é o seguinte, não tem muito problema, porque a nossa sprint é de 15 dias. Então eu ainda tenho tempo para entregar. Se você estiver pensando, alguém está pensando isso? Alguém pensou, alguém passou pela cabeça esse tipo de situação? Mas a sprint pode ser de 15 dias, então eu ainda tenho mais 10 dias para fazer isso. Se passou por isso na sua cabeça, se passou por isso Espera aí, Ricardo, só um pouquinho. Se passou por isso, se isso passou na sua cabeça, entenda que esse é o pensamento que faz com que as coisas cheguem no final da sprint de gargalo. A sprint, você tem que encarar a tua sprint não como uma situação de que eu tenho até o final da sprint para entregar tudo. É equivocado. O pensamento é, eu tenho que iniciar um item e terminar um item mais rápido possível. Preferencialmente, no final da sprint, eu tenho que ter apenas alguns poucos itens que ainda não foram concluídos. Então, a minha gestão dos itens, ela não pode ser genérica numa black box. Ela tem que ser de item a item. Eu tenho que fazer uma gestão ativa desses itens. Então, nessa situação aqui, eu já sei que deu ruim, que vai ter algum impacto mais para frente no trabalho que a gente está fazendo. Então, isso é um pouquinho do gerenciamento ativo desses itens. Tá? De trabalhar com a idade deles e gerenciar ativamente esses itens. Uma outra gerenciamento ativo, responder rapidamente aos impedimentos ou filas para atender o SLE. O SLE é a expectativa de nível de serviço. É exatamente o que eu acabei de explicar, só que a gente acaba não usando a média como referencial. Eu usei a média, certo? A gente acaba utilizando o que a gente chama de percentil, que é o nível de confiança. E aí, a gente usa um nível de confiança de 80% a 85%. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho quando a gente trabalhar com as métricas.
mas o SLE é o teu nível de confiança de entrega daqueles itens. Se eu uso uma média como SLE, eu estou dizendo que o meu nível de serviço esperado são 7 dias. Então, se eu começar um item hoje, o nível de serviço esperado, ou seja, a minha expectativa de entregar, ou daquele item ficar pronto, não necessariamente de entregar, é daqui a 7 dias. Beleza? Rompam, quem ainda está com isso na cabeça, rompam a ideia de que o prazo que você tem para entregar um item é o final da sprint. O final da sprint é para você ter o produto em incremento funcionando, para você fazer um loop de feedback. Se você deixar para entregar tudo no final ou considerar que o prazo para entregar todos os itens é no final da sprint, não vai rolar. Vai dar correria. Então eu tenho que gerenciar item a item do meu trabalho. A gente vai ver como é que a gente faz isso usando as nossas amiguinhas métricas, tá? Legal. Vamos dar vida então para esse gerenciamento. Como é que eu faço esse gerenciamento proativo? Pessoal, tem uma parte de uma gestão que ela é fundamental para que você faça isso. Não é a única maneira de fazer, não é só dessa maneira, mas você não consegue fazer um gerenciamento ativo dos itens, observar o SLE, observar a idade dos itens, controlar a entrada com saída, ver vazão, sistema puxado, se você não utilizar métricas de fluxo. E dentro do conteúdo, dentro da visão que a Scrum traz para o método Kanban, nós temos 4 métricas essenciais para a gestão de fluxo. E é através dessas 4 métricas que a gente faz esse gerenciamento ativo dos itens de trabalho, faz o gerenciamento do fluxo de trabalho, gera o SLE e por aí vai. Só são 4 métricas. Você só tem que tomar cuidado para não confundir métrica com gráfico. Muitas vezes uma mesma métrica você pode gerar inúmeros gráficos diferentes e você pode gerar inúmeros recortes diferentes, mas a métrica é a mesma. Tá? Então não existem muitas métricas. Existem mais do que essas 4? Sim, existem, tá? Mas a partir dessas 4 você já consegue ter uma visualização, uma gestão do teu fluxo muito boa. Tá? Quais são elas? Tá vendo aí o quadro? Então, primeiro, né, visualizar. Eu tenho que entender o meu fluxo de trabalho. Se eu não entender o meu fluxo de trabalho, se torna complicado. A primeira delas é o tempo de ciclo, cycle time. Aqui dentro do Scrum com Kanban, a gente chama de cycle time. Vocês vão encontrar nomenclaturas diferentes de acordo com a origem, de acordo com a fonte de pesquisa ou fonte de estudo que vocês tiverem. Mas a gente vai seguir aqui o que está definido, ou o que é o padrão aqui da PSK para não ter nenhum problema, até porque é só questão de nomenclatura. A análise, o entendimento, tudo isso permanece igual, é mais questão de nomenclatura mesmo, tá? Então, quando a gente olha o tempo decorrido entre o momento que um item ele entrou no teu ponto de comprometimento e até o momento onde ele entrou no teu ponto de entrega, onde ele ficou pronto, a diferença desse tempo a gente chama de cycle time. Eu falei um termo que talvez é a primeira vez que eu tenho falado aqui nesse treinamento, que é ponto de comprometimento. O que é o ponto de comprometimento? É quando o time diz, eu me comprometo a fazer aquela demanda. No caso do Scrum, quando que acontece esse ponto de comprometimento? Quando é realizado a reunião de planejamento da sprint e o time diz, time junto com o PO, enfim, diz, nós vamos fazer esses 5 itens aqui. Então é nessa passagem aqui, ó, dos próximos lá que estão lá preparados para os itens que foram selecionados na sprint. Essa passagem aqui no caso do Scrum, ela acontece naquela reunião de planejamento da sprint. É a partir desse momento que a gente quer entregar e que a gente não quer mais se desfazer dos itens. Até porque se desfazer desses itens tem um custo muito alto. Okay? Tudo que está aqui para a esquerda é o nosso famoso upstream. Na gestão de fluxo a gente chama de upstream. Aí no Scrum ele vai chamar de refinamento. Essa parte aqui do upstream é como se fosse algo dessa natureza assim. Ó. Quando você... Deixa eu tentar dar uma de desenhista. Isso aqui é para ser uma lâmpada, tá?
sei lá o que parece ser, mas parece para ser uma lâmpada. Tá? Uma ideia. Então, a partir do momento que você tem uma ideia, vai chegar um momento que essa ideia vai ter que ser construída. Beleza? Vai passar pelas etapas até que isso aqui vire um produto e seja entregue. Só que quando alguém tem alguma ideia, eu preciso refinar essa ideia, eu preciso entender essa ideia. Então existe um processo aqui que é mais ou menos assim, ó. Tá? Esse rabisco aqui é o upstream, é o refinamento. Nesse momento aqui, ainda há uma grande possibilidade de haver descartes de itens. Comecei a pesquisar, não gostei, achei que não serve, não foi legal, né? Joguei fora. Descartar alguma coisa aqui custa dinheiro? Custa. Custa alguma coisinha aqui, ó. Tá? Só que descartar coisas aqui custa muito mais no downstream, quando você já está produzindo, você já empregou mais esforço. Tudo bem? Então, quando que a gente diferencia, quando que a gente diz assim, olha, a partir daqui não é mais desejável que a gente cancele o item, que a gente aborte o item, que a gente pare de fazer esse item? A partir do teu ponto de compromisso, que no caso que nós estamos trabalhando aqui, na sprint, é o do teu planejamento da sprint. Então, o tempo de ciclo, ele começa a contar quando o item entra no teu planejamento, na tua sprint, e ele para de contar quando ele está como concluído, quando você muda o status dele para concluído. Então, digamos que você planejou esse item no dia 1/10, e ele ficou pronto no dia 15/10. Qual que é o tempo de ciclo dele? 15 menos 1, 14. Normalmente, quando a gente faz essas contas de padeiro, assim, na mão, a gente acaba somando mais 1 para considerar o dia atual também como um tempo de ciclo. Então, nesse caso específico aqui, o nosso tempo de ciclo são 15 dias. Fechou? Alguma dúvida aqui? Fácil, muito fácil, meu Deus, como é fácil? Segunda métrica. Throughput. O que é o throughput aqui, ó, no cantinho? Aqui, ó? É a vazão. É quantos itens ficaram prontos. Tá? Lá no Scrum a gente chama isso de velocity. E aí a velocity ela pode ser por store points, poderia também ser por quantidade de itens. Quando a gente tem um olhar de gestão de fluxo, a gente chama isso de throughput, que é a taxa de saída, e a gente monitora essa métrica pela quantidade de itens que foram entregues por período. Não usa store point, não usa PMG, não usa t-shirt, não usa o Haiku Sparta. Simplesmente quantidade de itens. E normalmente essa medida ela é uma medida semanal. Então quantos itens ficaram prontos na semana 1? Quantos itens ficaram prontos na semana 2? Aí você pode dizer, Kelvin, mas eu tenho sprint quinzenal, por que eu não posso medir isso por quinzena? Medir você pode medir por quinzena, tá? Só que na prática, muita coisa acontece de uma semana para outra. E quando você mede ele por 15 dias, às vezes você não consegue identificar o que aconteceu olhando a métrica, quais foram os eventos que aconteceram naquele período que tiveram um reflexo na tua métrica. Imagina que se você consolidar isso a cada 15 dias e a tua métrica ficar ruim, ficou ruim pelo quê? Porque pelo que aconteceu na primeira semana ou na segunda semana? Por outro lado, você pode dizer, Kelvin, mas então vamos medir o throughput por dia. Dá para medir por dia? Dá. Se você quiser também ter uma métrica, olhar ela por dia, você pode. Só que a gente sabe que em desenvolvimento, tipicamente em desenvolvimento de software, de produto, é difícil a gente conseguir entregar alguma coisa diariamente ou ter várias entregas por dia. Então você vai entregar o olhar por dia e talvez a tua métrica também não fique legal. A tua visualização não vai ficar boa. Então há um padrão que a gente começa a fazer uma análise dele semanal. Como é que eu faço isso? A cada semana eu conto quantos itens ficaram prontos. Obviamente, se você tiver uma ferramenta, vai existir a data do item, né? Ah, esse item ficou pronto no dia 10/10. O outro item ficou pronto no dia 15/10. Pela data, eu consigo fazer... Opa, aqui, né? Pela data, ó, eu consigo fazer uma formulazinha do Excel lá na minha planilha, ou todas as ferramentas de gestão têm isso, que ela consegue identificar e agrupar dentro das semanas, né? Pega
a semana começa no domingo e termina no sábado, então todos os itens que ficaram prontos dentro daquela faixa daquela semana, ele vai considerar como item pronto daquela semana. E aí, sequer você precisa ficar contando. Você pega pela data para fazer essa análise. Tá? Então, essa é a segunda métrica. Throughput, saída, capacidade, vazão. Lembra que a gente comentou, que eu comentei agora há pouco, que eu preciso gerenciar a entrada dos itens? Né? Gerenciar a entrada dos itens e observar se eu tenho uma vazão correspondente. Porque se estiver entrando muito mais itens do que saindo, eu já sei que vai ter formação de fila. Então eu começo a medir a minha vazão e observar o que está acontecendo dentro do meu sistema de trabalho, mesmo que a tua sprint seja de 15 dias. Mais o que? A terceira métrica, Work in Progress. Falamos bastante desse carinha ontem. Quantidade de itens em progresso. Tomem cuidado porque, de novo, uma coisa é WIP, Work in Progress, quantidade. Outra coisa é limitar o trabalho em progresso, que é a prática. Então, na métrica, a gente está olhando o Work in Progress. Quantos itens estão dentro do meu sistema de trabalho. E, num primeiro momento, a gente começa gerenciando o WIP que está dentro ou está no intervalo do nosso ponto de comprometimento até o nosso ponto de entrega. A gente pode gerenciar o WIP aqui no upstream? Também pode. Pode gerenciar o WIP depois? Também pode. Deve gerenciar. Ok? Mas num primeiro momento eu tenho que começar a focar esse WIP dentro do meu sistema de trabalho para olhar a fila, olhar gargalo e tentar depois, através de uma limitação de WIP, fazer uma gestão um pouco mais fluida. Então essa é a terceira métrica que a gente faz um conjunto de análises. E a quarta métrica, Working Item Age, a idade do item. Tá? Pelo simples fato de que o tempo de ciclo é um lagging, ele é sempre um indicador atrasado. O item vai ter que ficar pronto. Working Item Age é o envelhecimento do item hoje, é quantos dias ele já está. Então, o Working Item Age, ele é um leading indicator, ele vai me indicar possivelmente qual é o tempo de ciclo daquele item que eu estou trabalhando. Okay? Nunca vai existir na face da Terra, por exemplo, um item ter um Working Item Age menor do que o tempo de ciclo. Né? Não faz o menor sentido. Okay? Ele sempre vai estar andando para frente, ele sempre vai estar indicando qual é o tempo de ciclo dele. Então, essas quatro métricas é o que a gente vai observar um pouquinho delas agora, sobre como elas funcionam e como você pode tirar análises para fazer a tua gestão de fluxo dentro da sprint e abrir a tua black box. Não fazer mais simplesmente uma gestão de previsto e realizado da sprint, mas gerenciar ativamente os itens de trabalho que estão dentro da tua sprint. Não existe métrica errada, a métrica vai refletir o que você faz hoje. E aí, a partir disso, você vai fazer as análises. Então, a primeira coisa, você tem que visualizar o fluxo para tornar isso mais claro. Aonde é o teu ponto de entrega? O teu ponto de entrega é, no caso do Scrum, a tua definição final da Dodge. Então, o que fala a tua definition of Dodge? Definition of Done. O que fala a tua definição? Até onde que ela vai? É a não homologação? Qual que é a última etapa? O teu fluxo, a pergunta é retórica. O teu fluxo aqui, o visual, ele vai refletir as tuas políticas que está na tua definition of done. Beleza? Então vamos supor que a tua definition of done, você só está pronto quando faz a homologação. Então depois da homologação ela fica pronta, aí completou. Só que você tem uma política aí na tua organização que a homologação ela é só feita às quintas-feiras. Aí, um determinado item, ele ficou pronto, ele entrou para a homologação na segunda-feira. Certo? Perfeito. Ele vai ficar 4 dias aguardando a homologação até chegar na quinta. É o comportamento do teu sistema. Não tem certo e errado isso. Aí você vai dizer, mas não vai refletir. Não, reflete exatamente o que você está fazendo. Reflete exatamente o que você está fazendo. E aí vem a questão. Bom, mas então
não é uma questão só do time, não, é uma questão do serviço que você está operacionalizando. Aí você vai poder questionar as pessoas, você vai poder trazer essa transparência e questionar. Pessoal, a gente tem sistematicamente conseguido deixar os itens prontos bastante rápido. Em 2 ou 3 dias a gente consegue levar eles até os testes. Mas aí a gente tem que ficar aguardando por uma política da nossa organização 3, 4, 5, 6 dias para homologar. Não existe uma maneira de a gente melhorar isso? Qual que é a maneira como a gente vai fazer? Aí vocês vão sentar e vão conversar e vão entender se esse é o comportamento desejado ou se há alguma maneira de antecipar a homologação, fazer uma homologação mais on-demand, ou se é assim mesmo que vai continuar trabalhando, mas a métrica simplesmente vai trazer a clareza. Por quê? No futuro, quando alguém disser, pô, mas espera aí, vocês demoram 25 dias para entregar alguma coisa para o cliente. Não, eu demoro 5 dias. Em 5 dias o item está aqui, ó. Está aqui em teste de aceitação. Mas ele demora 10 dias aguardando a homologação, mais 5 não sei o quê, mais 7 fazendo não sei o quê. Entendi. Ok? Então, as métricas, pessoal, elas vão mostrar uma realidade que talvez é uma realidade que vocês não gostariam de ter. Mas não é que a métrica está errada, a métrica nunca está errada. A métrica só mostra a maneira como vocês trabalham. Pessoal, só deixa eu fazer rapidinho aqui, eu estou vendo nos comentários. Vocês estão confundindo algumas coisas, tá? Velocity é a maneira como você vai medir a vazão da tua sprint. E você pode medir a velocity de diversas maneiras, inclusive por store point, por ponto de função, por quantidade de qualquer coisa que você queira. O Scrum não determina que tem que ser store point ou qualquer outra métrica. Então, velocity não é store point. Velocity é a velocidade da tua sprint. Perfeito? Então, velocity e throughput são métricas semelhantes, com o mesmo propósito. Normalmente, quando você acaba utilizando velocity, você usa em store points. Okay? Mas você poderia utilizar também por quantidade de itens. O throughput, por outro lado, quando a gente está na gestão de fluxo, quase que 100% dos casos acaba sendo uma contagem dos itens de trabalho que ficaram prontos. O ponto de comprometimento numa gestão de fluxo pura é o momento ao qual você diz, agora eu quero fazer esse item, eu vou fazer esse item, eu não quero parar mais esse item, eu já tenho informações suficientes para fazer esse item, e se eu parar ele custa muito caro. Esse é o ponto do compromisso. Pessoal, entenda o termo mais puro. Da onde vem muito dos conceitos de gestão de fluxo que a gente aplica no trabalho de gestão de conhecimento? Lá do sistema Toyota de produção. E o sistema Toyota de produção, ele mede tempos de ciclo. E lá ele chama a origem disso, o termo mais originário é tempo de ciclo. O que na prática é um tempo de ciclo? É a diferença de quaisquer 2 pontos que você queira medir. É quanto demora para atravessar de um ponto para outro. Vamos supor que você... Deixa eu tentar fazer uma coisa diferente aqui. Ó, vamos supor... Esquece o que está aqui em cima, que isso aqui é de outra aula, tá? Esquece que você está numa... Imagina que você está numa... Não é ovo, tá? É Caramba, uma pista de Fórmula 1. Um oval de Fórmula 1. Beleza? Aqui... é a tua saída, é o teu start e o teu finish, tá? Existem dentro de qualquer tipo de corrida alguns pontos de marcação, não existe? Que eles vão medindo o tempo que os carros passam, eles falam tempo 1, tempo 2, tempo 3. Um tempo de ciclo, okay, é um tempo, é qualquer diferença entre esses 2 pontos, quaisquer 2 pontos, aonde você mede em que o momento 1 que o carro passou aqui, e aqui é o momento 2. Perfeito? Isso é um tempo de ciclo. Quaisquer 2 pontos que eu queira medir. Então, no caso lá da Fórmula 1, pode ser uma volta é um tempo de ciclo, é tempo de atravessamento, ele atravessou o teu processo. Se eu quiser dizer, eu não estou lembrado como é que é o que eles chamam desses tempos intermediários, aqui, não sei se é parcial 1, não lembro, tá? Qual que eles usam aqui. Mas vamos supor que é parcial 1. Aí ele fala, ó, parcial 1,
Então, demorou 30 segundos para passar, também é um tempo de ciclo. Ele demorou 30 segundos para atravessar aquele período. Perfeito? Só que, qual que é a situação disso? Quando a gente fala só tempo de ciclo para tudo, eu posso fazer isso? Posso. Só que se eu chegar na Fórmula 1 e começar a falar assim, olha, o Alonso teve um tempo de ciclo de 25 segundos. Aí você vai me perguntar, tá, mas esse tempo de ciclo é o tempo de ciclo da volta toda? É o tempo de ciclo da primeira parcial? É o tempo de ciclo da segunda parcial? Que tempo de ciclo é esse? Aí a gente começou a criar algumas especializações do tempo de ciclo. Então a gente fez algumas convenções, que hoje essas convenções são as mais aceitas do ponto de vista da Kanban University, da KU. Para Scrum é tudo tempo de ciclo, beleza? Mas para KU existem algumas convenções. Quais são as convenções? Aquilo que você mede, a diferença de tempo do teu ponto de comprometimento até o ponto de entrega, ok? Ele chama de lead time ou system lead time. Então toda vez que vocês ouvirem falar, qual que é o teu lead time? Você sabe que o lead time é um tempo de ciclo que engloba de um ponto de comprometimento até o ponto de entrega. Fechou? Só que tem o seguinte, o teu ponto de comprometimento não é necessariamente o ponto que o teu cliente pediu alguma coisa. O teu cliente pode ter pedido há 3 meses atrás e só agora você decidiu fazer, priorizou e se comprometeu. Então, às vezes você tem um bom lead time, mas o teu customer lead time é ruim. Teus clientes continuam reclamando. Por quê? Porque talvez o teu backlog esteja muito grande, tuas prioridades estão sendo feitas de uma forma equivocada. Então, para medir isso, surgiu um outro tempo de ciclo, que aí a gente chama de Customer Lead Time. Que esse sim é do momento que o cliente pediu alguma coisa até o momento que ele efetivamente recebeu este alguma coisa. Está na mão dele. Isso é o Customer Lead Time. Okay? Então, Customer Lead Time ou System Lead Time. E aí, quaisquer outros 2 pontos de medida que você queira medir, a gente acaba chamando de Cycle Time também. Beleza? Então, se você for ler lá no material mais puro do método Kanban, inclusive no curso ontem que eu fiz o convite para vocês do método Kanban puro, eu uso essas 3 nomenclaturas. Tá? Customer Lead Time, ou System Lead Time, e tempo de ciclo para esses intermediários aí. Aqui, nesse curso especificamente, a gente está fazendo um entendimento de que o Cycle Time é o tempo, a diferença, né? É o tempo de atravessamento entre o ponto de compromisso, que é seleção para sprint, até o momento que a minha definição de pronto foi atingida, ou seja, ali é o meu ponto de entrega. Fechou? Beleza, bora lá. Então vamos entender um pouquinho sobre cada uma dessas métricas. Vamos começar aqui com o tempo de ciclo. Okay? Deixa eu pegar algo para explicar para vocês que não está no slide, mas eu acho que vai servir aqui para explicar. Como é que a gente faz, como é que a gente usa o tempo de ciclo para gerar informações e fazer esse gerenciamento ativo dos itens? Tá? Primeira coisa, nós vamos precisar vamos precisar coletar os dados. Então como é que eu coleto os dados? Eu tenho meus itens de trabalho, meus user stories, os meus itens, meus PBIs, sei lá o que for, tá? Para cada PBI, você vai precisar coletar a data de início deles e, obviamente, a data de fim. Data de início, data de fim, data de início, data de fim, data de início, data de fim, e assim por diante, certo? Então você vai coletando essas informações dos itens que vão transitando dentro da tua sprint. Você vai coletar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Com 3 semanas você já começa a conseguir fazer algum tipo de análise. Então, com base nessas datas, você vai calcular o teu cycle time. Vamos supor que esse item aqui tenha tido um cycle time de 5. Okay? Esse outro item aqui teve um cycle time de 8, esse aqui de 2, esse aqui de 15 e esse aqui de 1.
Perfeito? Muito bem. Você sempre vai organizar esses teus dados da data mais antiga, mais antigo, pro mais novo. Ou seja, à esquerda, né, vai estar os teus dados mais antigos, à direita os teus dados mais novos. Só isso que você vai precisar. A partir daí, você consegue gerar um gráfico de dispersão do teu tempo de ciclo. E é com base nele que a gente faz as análises. O gráfico de dispersão é o seguinte, aqui no eixo horizontal, ele vai estar a data de conclusão do item. Quando aquele item foi concluído. Então, nesse lado esquerdo mais antigo, nesse lado direito menos antigo ou mais novo. Beleza? No eixo vertical, vai estar aqui o teu tempo de ciclo, o teu cycle time, que é uma quantidade de dias. Então vamos pegar aqui, ó, vamos pegar por uma escala de 5 dias, tá? 0, 5, 10, 15, 20. Aí eu olho o meu primeiro item aqui. Meu primeiro item demorou 5 dias para ficar pronto. Então eu venho e coloco uma bolinha aqui de 5. O meu segundo item demorou 8 dias para ficar pronto. Então, sei lá, eu vou colocar uma bolinha um pouquinho mais à direita aqui, aqui. Depois o outro item demorou 2 dias. Então vou colocar uma bolinha aqui, ó. Depois ele demorou 15 dias. Aí ele fez aqui. Aí depois ele demorou 1 dia. Então eu vou colocar mais ou menos aqui. Okay? Se eu começo a traçar simplesmente uma linha, eu consigo começar a ver algumas informações, algumas coisas legais daqui, não consigo? Vamos pintar mais umas bolinhas aqui? Vamos supor que tenha acontecido algumas outras coisas assim? Aí esse aqui demorou isso aqui. Aí depois demorou aqui. Aí demorou aqui. Aí demorou aqui. Aí demorou aqui. Beleza. Vamos supor que isso aqui tenha sido itens que foram entregues. O teu cycle time de itens que você foi fazendo a entrega. É interessante isso, certo? Olhar dessa forma dentro da tua sprint, né? O que a gente consegue ver aqui? Variabilidade. Então, dá para perceber exatamente nesse exemplo aqui, existia um antes e um depois, né? Esses primeiros itens aqui foram muito mais variáveis e os itens ali à direita foram menos variáveis. Alguma coisa aconteceu, a gente não sabe o que, mas alguma coisa aconteceu ali, nesse momento. Uma outra pergunta, por que esse item demorou 20 dias e por que esse item demorou 1 dia? Qual é a diferença desses itens? O que aconteceu ali? É característica, é ferramenta, é regra, é equipe, é treinamento? O primeiro passo que você precisa buscar para ter um fluxo mais previsível, melhorar a tua estimativa, diminuir a correria no final da sprint, é você ter um fluxo mais estável. Quando você tem um fluxo igual esse aqui, ó, que é batimento cardíaco, você está ferrado, é muito instável. Quando você se assemelha já com um fluxo que começa a ter uma característica mais à direita, está mais previsível. Tem variação, mas ele está mais previsível daquilo que está acontecendo. Então, é um gráfico extremamente simples e que você começa a provocar e fazer análises para perceber como está o andamento do teu fluxo de trabalho dentro da sprint. Fala, Érica. Perfeito. E aí tem um negócio interessante disso tudo, porque lá no Lean, na fábrica, é muito mais possível você reduzir a tua variabilidade quase que chegando numa estabilidade. No trabalho de gestão de conhecimento, não. Trabalho de gestão de conhecimento, as coisas sempre vão variar. Mas qual que é o lance? A gente não quer reduzir ao zero a variabilidade. A gente quer compreender aquela variabilidade. E a gente quer cada vez mais tentar reduzir ela para que ela fique mais dentro de limites que sejam mais gerenciáveis. E a partir do momento que você começa a fazer essas análises, você começa a trabalhar naquilo, fazer análise do que a gente fala dos outliers. O que é um item outlier? É um item que fugiu muito do teu comportamento padrão do teu sistema de trabalho. Pô, eu estava ali entregando item em 7 dias, 6 dias, 5 dias, 9 dias. Aí entreguei um item em 25 dias. O que aconteceu com esse 25? É alguma coisa muito raro, não vai acontecer de novo? Ou nós podemos aprender com ele
melhorar o nosso processo de trabalho para que aquilo não volte mais a acontecer. Fala, Matheus. Não existe previsibilidade se você tiver uma alta variabilidade. A variabilidade tem que ser reduzida. Existem cálculos que você pode fazer isso. Cálculos estatísticos que você pode observar se você está sendo mais ou menos previsível. A gente não explora isso, não é assunto aqui do PSK. Mas dentro do treinamento que eu fiz o convite para vocês ontem, dentro do Kanban Flow, lá eu exploro muito mais isso e mostro inclusive cálculos que você pode fazer para saber o quão previsível você é ou não. A gente aprofunda isso muito dentro lá do outro treinamento, tá? Mas isso nem é assunto que vai pintar dentro da PSK. Tá? Com base, então, nessa ideia de gráfico de dispersão do tempo de ciclo, é assim, ó, dessa forma que vocês estão vendo, que um gráfico real se manifesta. Isso aqui são os dados de uma equipe que eu trabalhei lá em 2022, antes da minha chegada. Então eu fiz um trabalho junto com eles de coletar os dados, e aqui a gente tem dados basicamente de seis meses, tá? Do mês 1 ao mês, basicamente o mês 8 ali. 6 meses mais ou menos de dado. Cada bolinha dessa daí é um item que eles deixaram pronto. A linha verde que você está vendo é uma média móvel. A média móvel ela se torna interessante para a gente fazer algumas análises. E aí a gente começa a perceber algumas coisas assim, né? Se a gente olhar o tempo de ciclo, cycle time aqui, ele vai de 0 a 180. E aí a gente pode começar a analisar, ver que existem duas partes desse gráfico. Vocês conseguem perceber que aqui, ó, ele é um shape, uma forma diferente daqui? Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que essa equipe, nesse determinado momento, fez alguma coisa, mudou alguma política, alguma regra, que perceba que reduziu a variabilidade dos itens. O que foi? Eu não sei, mas eles fizeram. Né? Então já começa a reduzir um pouco mais, começa a se tornar um pouco melhor, um pouco mais previsível. Né? Houve uma mudança positiva aqui. Né? A gente consegue perceber isso. Agora, ainda neste ponto específico aqui, estas bolinhas que estão aqui para cima, ó, é o local e foco que deve ser dado atenção. Então, se eu quero melhorar o meu sistema de trabalho, pessoal, não adianta eu ir lá e fazer retrospectiva do bichinho colorido, do barquinho, da vaquinha voadora, das 3 estrelinhas. Ah, o que foi bom, o que foi ruim, o que você gosta? Aí aparece coisa assim, o ar-condicionado está muito frio. O meu chefe hoje entrou e não me falou bom dia. Pô, não vai melhorar psiroca nenhuma no teu ambiente de trabalho esse tipo de situação. Agora, se você vai para uma retrospectiva e você diz, pessoal, vamos investigar esses itens aqui, ó. Por que esses itens foram os itens que levaram mais tempo para a gente concluir? O que aconteceu? Qual é a história de cada um desses itens aqui? Esses aqui são porque a gente não tinha regra, a regra não estava definida e o PO não definiu e beleza, entendi. Como é que a gente faz para que isso não se repita? O que a gente tem que mudar nas nossas políticas, regras, processos, seja lá o que for. Então, a melhoria da gestão de fluxo, ela parte da análise dos teus outliers. Você começa a analisar os teus outliers para trazer a melhoria. Tá? Uma outra informação que a gente tem dentro dos gráficos de dispersão. Aqui no cantinho, existem uns percentuais. Que a gente chama carinhosamente isso aqui de percentil. Ok? Basicamente, um percentil, ele indica quantos itens estão acima daquele número e quantos itens estão abaixo daquele número. Ok? Quando eu olho aqui um percentil de 85%, você está vendo que ele tem uma linha pontilhada? Se eu correr aqui o gráfico por outro lado, ele vai estar aqui numa linha, sei lá, de 48. Eu vou botar 48 aqui. 48 o quê? Dias. Então, nessa situação, o meu percentil 85 ele está em 48 dias. O que isso indica para mim? Indica que
de tudo aquilo que foi produzido, de todos esses 6 meses, beleza? 85% dos itens foram feitos em 48 dias ou menos. 85% de tudo aquilo que foi feito levou 48 dias ou menos. E 15%, que é a diferença, que está para cima aqui, 15% dos itens levaram mais que 48 dias. Como é que eu calculo o percentil? O percentil, basicamente... aqui. O percentil, ele é calculado baseado na quantidade de amostras que você tem. Vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou apagar um aqui. Eu tenho 10, só para ficar mais claro a conta. Tá? Eu tenho 10 itens aqui. Beleza? Então é minha amostra total. São 10 itens. Quando eu quero descobrir um percentual, um percentil, aqui eu tenho 5, a minha escala de tempo. 5, 10, 15 e 20. Perfeito? Eu começo a olhar aqui na escala de 5. Eu pego os 5 dias aqui e traço uma linha pontilhada aqui, ó, para desenhar o meu percentil. Pergunta, pessoal. Quantos itens estão exatamente na linha dos 5 ou abaixo dos 5? Tem 2 itens, certo? 1, 2, 3. Boa, tem 3 itens aqui. Isso me indica, então, que se eu tenho 3 itens e o meu total é de 10, aquela é a minha linha do 30%. Então, aqui é o meu percentil 30%. O que isso indica? Que de tudo que a gente fez, 30% levou 5 dias ou menos. Perfeito? E de tudo que a gente fez, 70% levou mais do que 5 dias para fazer. Portanto, me ajudem aqui olhando só esse número. Se o Djair chegar para mim, eu sou o líder dessa equipe, se ele chegar para mim e dizer, Kelvin, está aqui um item para você trabalhar, eu quero que você comece a trabalhar hoje e o teu prazo de entrega é daqui a 5 dias. Qual é o percentual de chance ou nível de confiança que eu tenho de entregar para o Djair esse item daqui a 5 dias? 30%. Eu só tenho 30% de chance. Por quê? Eu olho para o meu histórico, só 30% daquilo que eu fiz eu entrego em 5 dias ou menos. Por que esse item especificamente agora que o Djair trouxe, ele vai acontecer um milagre? Então o nível de risco, pode ser que aconteça? Sim, tem 30%. Você quer correr esse risco? Está um bom ou um mau risco? Tá? Agora, vamos pegar o de 15 aqui, ó. Traçar o de 15, vamos supor que esse item está acima do de 15, tá? Tracei. Beleza. Quantos itens estão abaixo da linha da quantidade de 15? 8, certo? Então, só 2 estão acima. Então, 8 dividido por 10, eu tenho 80%. Aqui é o meu percentil de 80%. Ou seja, de tudo aquilo que a gente fez, a gente entrega em até 15 dias com 80% de confiabilidade. Beleza? Agora, então, se o Djair vem e faz essa pergunta, Kelvin, preciso daqui a 5 dias. O que eu vou responder para o Djair? Eu vou ficar puto com ele? Vou dizer, porra, Djair, chato, vem aí fazer top de goela down, mandar fazer essa porra desse negócio aí, não sei o quê, né? E fico xingando, que não vai adiantar nada. Ou eu chamo o Djair e digo assim, Djair, vem cá, senta aqui, fera, senta do meu ladinho aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa. Isso aqui são os dados dos nossos últimos 3 meses, tá? Dos nossos últimos 3 meses, só 30% daquilo que a gente fez, a gente entregou em menos que 5 dias. Beleza, fera? Beleza. Então você está me pedindo para entregar daqui a 5 dias. Qual é a probabilidade de eu te entregar isso? 30%. Tá, mas então me dá um prazo, daí o Djair. Então me dá um prazo confiável. O que é o prazo confiável? Eu vou lá para 80%. Jair, 80%, 15 dias. 80% de chance de eu te entregar isso aqui em até 15 dias. Pode ser que eu te entregue antes, beleza? Pode ser que eu te entregue antes. Tem chance de eu te entregar antes. Mas com 80% de confiança eu te entrego em até 15 dias.
Tá bom? Tá ruim? E aí você começa a discutir com a tua equipe e com todo mundo envolvido, não mais se a estimativa está alta ou não. Eu não olho mais para a estimativa, eu olho para o histórico passado, comportamento do meu sistema passado e projeto futuro. Esses percentis, pessoal, é exatamente o SLE que a gente conversou. Nível de serviço esperado. Tá? Então, normalmente a gente usa o SLE, o nosso 80%. E aí a gente começa a trabalhar com essas informações de gestão de fluxo e traz um nível de pragmatismo maior. Se eu voltar para esse gráfico aqui, que a gente estava discutindo, para essa situação aqui, você vai perceber, imagina que não tem esse lado direito aqui, tá? Não existe essa parte aqui ainda, só existe esse primeiro bloco aqui que está livre. Possivelmente, esse percentil 80 ser um pouquinho mais alto. Seria alguma coisa talvez em torno de 50 dias, 60 dias. Vamos imaginar que fosse de 60 dias o teu P80, teu percentil 80. Gente, quando há uma variabilidade desse tamanho aqui, percentil não vai te ajudar muita coisa, certo? Porque eu vou chegar lá para o Djair, daí eu vou dizer, qual é o prazo então? Ah, é 60 dias. O Djair vai me mandar para aquele lugar com toda a razão. Ou seja, eu não sou confiável, porque eu tenho muita variabilidade. O que eu tenho que fazer então? Reduzir essa variabilidade. E aí quando eu enxergo uma menor variabilidade naquilo que eu estou fazendo, automaticamente eu posso confiar melhor naqueles números, naquelas métricas que a gente está tendo e tudo melhora. Melhora a comunicação, melhora o dia a dia, melhora o moral da equipe e por aí vai, tá? Então, essa métrica de gráfico de dispersão ela é extremamente importante para você fazer a gestão ativa dos teus dias, dos teus itens de trabalho, para você fazer a gestão do teu fluxo. Você tem que acompanhar ela quase que diariamente para entender qual é o comportamento do teu sistema de trabalho. Aí você vai começar a perceber que muitos itens começam numa sprint, param, não voltam mais, joga para outra sprint. Aí, às vezes, a tua sprint está bonitinha, o teu previsto é realizado, a tua sprint está bonitinha, mas o teu tempo de ciclo é de 35 dias. Mas como que pode ser de 35 dias se a minha sprint é de 15? Porque vai pulando de uma sprint para outra, você só gerencia as métricas de previsto e realizado de uma e de outra, mas o teu cliente ele não está preocupado com o previsto e realizado de sprint. Ele está preocupado em, no momento que eu pedi, que você disse para que você vai fazer, quando é que você me entrega? E aí você precisa ter desse tipo de métrica para te ajudar. Bom? Fala, José. Pessoal, não tentem deixar a métrica bonita. Vocês ficam tentando brigar com a métrica. Não importa qual é o motivo. O teu cliente está cagando qual é o motivo. Não importa. Aconteceu, deixa a métrica mostrar. A métrica não é para ficar bonita, é para representar a realidade. Ah, mas só acontece, nunca mais vai acontecer na vida. Ótimo, beleza, então eu não preciso tomar nenhuma ação. A diferença é, eu não preciso tomar ação. Vou contar uma situação bem rápida. Trabalhava já há muitos anos atrás, trabalhava para a maior companhia do segmento no Brasil, na América, as top 3 do mundo no segmento que ela atuava, e a gente suportava um software de missão crítica que, na época, a cada hora de faturamento parado pelo sistema era um prejuízo de R$500 mil por cento de distribuição. Então, sei lá, isso há 15, 20 anos atrás, você imagina o quanto era R$500 mil por hora, dado o volume de notas que eles emitiam. E eu não lembro exatamente qual era o dia da semana, mas um dia a gente chegou para trabalhar e o caos estava instalado, todo o sistema fora. E busca daqui, acha daqui, todo mundo desesperado, ai, 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 meu Deus, ai, 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 ui, ui, ui. E fomos descobrir, algumas horas depois, um evento que, assim, talvez nunca mais vai se repetir. A comunicação era feita entre essa empresa, ela era feita por cabos de fibra ótica que vinham da Europa. E um navio, o que não é comum, ele resolveu em alto mar atracar e lançou âncora, o que não é comum fazer. E essa bendita dessa âncora, ela acertou
o cabo de fibra ótica e arrebentou. Até a gente descobrir isso, até mudar a rota e tal. A pergunta é, quando que isso vai acontecer de novo? Nunca mais na vida, não se preocupa com isso. Mas é motivo de eu não mostrar a métrica? Não, a métrica vai estar lá. Tanto que aquele ano nós não fomos os vencedores do prêmio de melhor fornecedor dessa empresa em função da queda de SLA por este evento. Paciência, it's the game. Ó, o segundo gráfico, pessoal, e aí a gente utiliza o throughput para isso. Gráfico de dispersão do throughput. O que é o gráfico de dispersão? É o gráfico que está te mostrando aqui, basicamente, ó, ele está te mostrando, cada xzinho desse azul é quantos itens essa equipe deixou pronto naquela semana. Então, lá na semana do dia 6/12/2021, nada ficou pronto. Na semana do dia 13, nada ficou pronto. Na semana do dia 20, sei lá, teve um item que ficou pronto. Na semana do dia 27, nenhum item ficou pronto, percebe? Então, você vai, mesma coisa, mais antigo aqui, mais novo aqui. E aí você vai plotando isso e o eixo X é o teu horizonte. Isso aqui, inclusive, foi feito no ChatGPT com base em dados, tá? A linha vermelha é a linha da média móvel dos itens. E a linha verde é uma linha de tendência do teu throughput. Okay? Então você começa a perceber que no início esse time entregava muito pouco, aí melhorou, deu uma quedinha, melhorou, deu uma, né, caiu um pouquinho, mas parece que está estabilizando um pouco mais lá à frente. E aí, lógico, eu começo a casar isso aqui também com o tempo de ciclo para entender qual é a relação dessas duas métricas. E as análises são muito parecidas. Por que esse item, por que essa semana a gente entregou tanto? Por que nessa semana aqui a gente não entregou nada? O que aconteceu de diferente? Então o throughput ele te ajuda a olhar isso e fazer projeções de entrega. O tempo de ciclo ele vai te dar a projeção de um item. Quando que um item provavelmente vai ficar pronto? O throughput ele te ajuda com uma previsão de um conjunto de entrega. Quantos itens eu consigo entregar numa semana? E automaticamente eu consigo traçar também, aqui não tem, mas eu consigo colocar a mesma questão dos percentis. Então, eu não uso mais média. Fujam da média, que nem diabo foge da cruz. A gente entrega 10 store points na média. Primeiro, store point, ele sempre tem um fator muito mais variável, que ele é estimado. Então, às vezes eu estou de bom humor, eu digo que é mais ou menos store point. Mais ou menos ponto. Depois, média. Média é média, né? Aí eu pego um outlier e ele ferra com a minha média inteira. E aí eu fico... Normalmente a média, pessoal, ela vai estar num percentil, às vezes ela está no percentil 40, percentil 45, às vezes ela está no percentil 60, mas nunca vai estar no percentil 80, percebe? Ela sempre vai estar mais baixo, menos confiável. A média é menos confiável do que o teu percentil 80. Então descobre onde estão os teus percentis e usa isso para projeção de entrega. Aí, lá na tua planejamento da sprint, o pessoal começa a planejar quantos itens ele vai fazer, né? Quantos itens cabe nessa sprint e tal, não sei o quê. Se a gente olhar esse último bloco aqui, esse último período, talvez a gente consiga perceber que está ali por volta de 10 itens por semana. A tua sprint tem quantos dias? Tem 15 dias? Então eu posso assumir já que são 20 itens. Como é que eu vou então puxar, me comprometer? Quais são os 20 itens prioritários que eu vou puxar para essa sprint? Historicamente é o nosso, sei lá, o nosso P85. Faz sentido? Então eu trago o nível de confiabilidade passado e agilizo a minha estimativa e crio um sistema mais parrudo. Gráfico de WIP. Comece bastante simples. Gráfico de barra. A altura da barra é a quantidade de itens que você tinha, naquele momento, naquela semana, no teu sistema de trabalho. Por quê? Só esse gráfico é uma quantidade. Você vai lá e conta quantos itens você tinha naquela semana. Toda segunda-feira você faz isso. Contei quantos itens eu tenho, contei quantos itens, contei... Você vai começar a perceber, né, como está o andamento do teu WIP. Lembrando, o WIP você vai considerar um item que entrou do teu ponto de comprometimento e ainda não ficou pronto. Independente se ele está na tua sprint ou não está. Ok? Se ele pulou de uma sprint ou não,
whatever. É a história do item. E aí é que a gente começa a perceber que houve um aumento aqui do item e está diminuindo. Aí as perguntas, por que aumentou? Aumentou a capacidade produtiva? Ou simplesmente a gente deixou entrar mais itens? Aí eu começo a casar com o nosso throughput. O throughput, nessa mesma linha de tempo aqui, ó, nesse mesmo momento, deixa eu buscar o gráfico do throughput. Aumentou ou diminuiu? Deixa eu buscar o gráfico do cycle time. Nesse mesmo período, o que aconteceu? Diminuiu ou aumentou a variabilidade? Nosso percentil 85 aumentou ou diminuiu? E aí você começa a fazer essas análises todas, em conjunto. Tá? Ferramentas, 3 ferramentas importantes. Uma quarta ferramenta, um quarto gráfico, é o gráfico do WIP Aging Chart, que é a métrica do Work Item Age. Okay? Esse Work Item Age, essa métrica, depois eu vou passar para vocês algumas aulas complementares que vocês vão poder entender um pouquinho mais a fundo isso aqui, tá? Mas basicamente o que acontece? Você tem um gráfico onde você tem os percentis do teu cycle time, igual que a gente estudou aqui. Só que você coloca no gráfico agora as etapas do teu fluxo aqui embaixo, ok? E você plota só os itens que estão em andamento com a sua devida idade. Então, por exemplo, eu sei que este item que está aqui, ó, esse item que está aqui, ele está na etapa de análise e já tem 5 dias de idade. Lá na etapa de análise. Beleza? Eu automaticamente consigo projetar isso aqui, ó. Quantos dias ele vai levar? Então, se ele está nessa linhazinha aqui laranja, possivelmente, se ele continuar o mesmo desempenho, ele vai terminar aqui, ó. Ou seja, esse item vai levar 14, 15 dias para ficar pronto. Lá vai estar dentro do P85. Agora vamos olhar esse outro aqui, ó. Esse cara aqui. Esse cara aqui, ele já tem, de idade, ele já tem uns 11 dias e está na fila da análise pronta, mas ainda sequer começou a ser desenvolvido. Bom, se ele já tem 11 dias de análise, mas o P85, o teu percentil 85 é de 15 dias, qual é a chance de a gente deixar esse item pronto? Dentro de 15 dias. Vai estourar, entendeu? Só que olha que ferramenta visual poderosa para fazer isso aqui. Isso aqui é fantástico. Então, a gente começa a observar isso da seguinte maneira. Os itens que estiverem nessa linha vermelha não vão acontecer. Vai ser o teu outlier. Vai ser outlier. E aí você sabe que o item vai ser outlier já desde o começo. Se você não tomar nenhuma ação corretiva. Você tenha tempo para tomar essa ação corretiva. O que está em amarelo, em laranja, provavelmente não vai ocorrer. Vai ultrapassar o teu P85. E o que está aqui em verde é que está sob controle. Né? O que está em amarelinho aqui é o que está no risco. Então você consegue dividir isso em 4 etapas e fazer essa gestão de todos os itens que estão ativos dentro do teu item de trabalho. Dica, vou fazer uma reunião diária. Ao invés de eu ficar perguntando para as pessoas o que eu fiz ontem, o que foi ontem, abre o gráfico. Pessoal, vamos olhar aqui, além do quadro visual, vamos olhar esse gráfico. O que esses itens aqui, ó? Por que esses itens já estão lá no item vermelho? O que está acontecendo? Está bloqueado? Tem bloqueio? Como é que a gente faz para desbloquear? Tem alguma ação que a gente pode tomar para trazer esses itens de volta à normalidade? Então eu saio simplesmente do que as pessoas estão achando e vendo o trabalho e vou para um ambiente muito mais pragmático. Como é que você pode aprender mais sobre isso, pessoal? Como é que vocês podem compreender um pouco mais das métricas? Tá? Opção grátis, de grátis, faixa. Lá no meu canal do YouTube você tem 2 aulas sobre métricas de fluxo. Na verdade é um curso, que eu dei um curso semana passada, retrasado, acho que foi. Dei um curso de métricas de fluxo Foundation. Na última aula, inclusive, eu mostro um pouquinho do uso do ChatGPT para te ajudar a fazer essas análises. Então, você pode navegar lá nos itens, tem coisas que são um pouco repetidas que a gente viu aqui, porque fala de gestão de fluxo, obviamente. Mas quando chega nas métricas, você pode ir lá estudar. Tem outras aulas também de métricas no meu canal do YouTube. Então,
Cara, eu preciso me aprofundar nisso. Beleza, vai lá, tem material grátis para fazer isso. Tá lá, tá só para você parar e estudar. Não vai dar para a gente se aprofundar mais por causa do tempo, mas eu acho que já deu para vocês terem o sentido, o objetivo e entenderem o contexto. Entendendo o contexto, depois você consegue dar um passo à frente. Tá? O Jerry comentou, eu tenho um treinamento, está esgotado já, tá? Vai começar na semana que vem, um treinamento de métricas de fluxo com inteligência artificial. Tá? Alguns de vocês que estão aqui, inclusive, participaram. E aí a gente usa as métricas como sendo um modelo mesmo de gestão, fazer gestão utilizando as métricas. Eu ensino como é que você diagnostica, como é que você faz solução, como é que você monitora, como é que você engaja, como é que você projeta prazo. A gente vai muito mais a fundo nas métricas, que não dá para entregar essa profundidade em conjunto com algum outro treinamento. Tá? Então, está confirmado, mas já está esgotado ali. Até tinha aberto uma lista de espera, mas acho pouco provável que consiga colocar alguém ainda lá, tá? Só mais para vocês saberem, o dia que vocês precisarem, me procurem. Ou quando eu abrir turma, vocês já sabem do que é o treinamento, tá? Quarta prática aqui do método Kanban sobre a ótica do Scrum, inspecionar e adaptar a definição de fluxo do trabalho do time. Pessoal, aqui é um trabalho de revisão, de usar tudo isso que a gente tem falado aqui no curso, para você otimizar o teu trabalho. Putz, encontrei um gargalo. Legal, esse gargalo é devido ao quê? O gargalo é porque os itens estão vindo sem definição. Beleza, então qual é a regra que nós precisamos colocar no nosso fluxo de trabalho para que esses itens não venham mais? Sem essa falta de definição. Está formando fila muito na homologação porque a gente só tem uma política de só homologar uma vez a cada 15 dias. Dá para reduzir, dá para trazer mais pessoas para fazer, a gente será que precisa de fato fazer a homologação? Então, a inspeção do teu fluxo, ela ocorre o tempo inteiro, ela é uma melhoria. Tá? No Scrum puro, a gente faz basicamente essa inspeção e adaptação utilizando a definition of done como sendo o teu core, o teu critério. Você vai melhorando o teu processo, melhorando a tua definição de pronto. Quando a gente traz o método Kanban sobre o Scrum, a gente gera o que eu expliquei na aula 2 para você, não sei se você vai estar lembrado, mas está lá explicado. Nós falamos sobre a definição de workflow, que são todas as regras do fluxo, a visualização do fluxo, o limite do IP, métrica, regras, enfim, cores de post-its, o teu SLE, a tua própria definição de pronto, tudo isso passa a compor o que a gente chama de definição de workflow. Então, se tem alguma coisa que não está funcionando adequadamente no teu fluxo, o que você tem que revisar e inspecionar? A tua definição de workflow. Lembra, não é um documento isso aqui separado, não é uma planilha, não é um Word. É aquilo que você já usa, é o teu quadro, os teus limites, a forma como você usa lá a tua ferramenta e por aí vai, tá? Então, tem algum problema, você vai inspecionar o teu workflow. Basicamente, todos os eventos do Scrum já são uma oportunidade de você inspecionar e adaptar o teu fluxo de trabalho. No módulo, na parte 3, que a gente vai ver na sequência, nós vamos observar isso funcionando dentro dos 5 eventos do Scrum. Ou dos 4 eventos, porque a sprint é o container, né? Então, como é que eu insiro essas informações que a gente teve agora dentro do nosso planejamento, dentro da nossa reunião diária, da retrospectiva, da revisão? E esses são os momentos formais de inspeção e adaptação. Encontrou algum problema? Inspeciona e adapta o teu fluxo, melhora o teu fluxo, evolui continuamente ele. Tá? Então, resumindo aqui, visualiza o teu fluxo, começa a gerar insights a partir dele, limita o teu trabalho em progresso, começa a fazer a tua gestão de capacidade e entrega adequadamente, gerencia ativamente os teus itens, muito usando as métricas que a gente viu aqui, inspeciona e adapta sempre que surgir uma melhoria e uma adaptação que você pode eventualmente fazer. Adicionando as práticas do Kanban ao Scrum. Vamos olhar o que muda, uma revisão do que muda em cima de cada prática
a partir do momento que você adota essa gestão de fluxo. Quando a gente olha para um planejamento de sprint padrão, utilizando o Scrum padrão, a gente vai encontrar exatamente essa estrutura que você está vendo aí no slide. Então você tem a reunião de planejamento da sprint, os 3 tópicos que são discutidos, né? Por quê, o que e como. Então, por que a sprint é valiosa, o que pode ser concluído nessa sprint, como que o trabalho vai ser feito. Eu costumo chamar de o porquê, o que, né? E o como. Beleza? E aí, para que esse planejamento seja bem feito, você precisa saber a capacidade do time, o backlog do produto, o incremento do produto passado para saber o estado dele, qual que é a meta do produto, para saber se a tua meta da sprint está de acordo naquela direção, o histórico de performance do time, a tua própria definição de pronto, porque a definição de pronto ela vai te dizer o que tipo de tarefa que você vai ter que fazer para concluir cada item. Quando a gente busca essa ferramenta, quando a gente traz a gestão de fluxo para dentro do planejamento da sprint, a gente traz, o que a gente acrescenta aqui? A própria definição de workflow, ou seja, o fluxo, as regras do fluxo, para nos trazer essa ideia de como as coisas funcionam dentro da sprint, e principalmente gráficos e métricas baseadas no fluxo. 2 principais aqui, pessoal. Um gráfico, que é o gráfico CFD, que a gente não vai ver ele aqui, mas depois eu tenho uma referência e uma aula só sobre gráfico CFD que eu vou deixar com vocês. E também o gráfico de dispersão do throughput, que é a tua taxa de saída. Então, basicamente, o que muda para valer, pessoal? O que muda para valer? É que você sai de uma visão de estimativa, de simplesmente uma visão puramente de estimar, de projetar, não é nem projetar, é estimar o trabalho, é alguém vir e dizer, olha, a gente acha que dá para entregar esses itens aqui, ou a gente estima esses itens e é a quantidade X de store point aqui, e a gente acha que cabe isso aqui dentro da sprint. A gente sai um pouco desse achismo e a gente vai um pouco mais para o pragmatismo, observando os dados que a gente tem histórico do passado. E aí, com base no throughput, nós conseguimos fazer uma projeção. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Só para mostrar, não vai dar para explicar, mas dá para mostrar e tornar um pouco mais visível isso para vocês. Eu não tinha pensado em fazer isso, deixa eu ver se vai dar para fazer rapidinho, tá? Que é o seguinte, acho que vai. Acho que vai dar boa. O que você está vendo aí na tela, eu não deixei no material, mas eu mando o link depois para vocês. É uma planilha do Troy McGuinness. O Troy McGuinness é um cara que trabalha muito com dados e métricas de fluxo. E ele desenvolveu uma planilha para fazer forecast. Kelvin, por que você está falando em forecast e não estimativa? Porque a estimativa quase que ela é um sinônimo de acertativa, né? Que você tem que acertar, tem um prazo e tal. E normalmente quando a gente fala de estimativa, a gente fala também de pedir a opinião para as pessoas, especialistas. Então, ô João, quanto é que você acha que vai ter aqui? Quando é que dá para fazer? Qual é o prazo? Quanto vai custar e tal? Isso é uma ideia de estimativa. Quando a gente fala de forecasting, também é uma previsão de entrega. Também é quase que uma estimativa. Mas a diferença é que a gente não pede a opinião das pessoas. A gente projeta com base nos dados históricos que a gente teve. Rapidinho isso aqui para mostrar como é que funciona. Ele vai ser muito baseado em cima dos teus dados históricos. Nessa planilha você tem aqui os dados históricos e você vem e coloca quantos itens ficaram prontos por semana. Então, dá para perceber que na semana foi 1 item, 3 itens, 5 itens, 3 itens, 7 itens, 8 itens. Foi a quantidade de itens que essa equipe foi deixando pronto semana a semana. Com base nesse histórico, você começa a conseguir fazer um forecasting do que falta ser feito. Então, ela te ajuda nisso. Uma planilha pronta, tem as suas regras, não dá tempo para explicar as regras, mas só para você entender a aplicação. Imagina que você vai começar a fazer alguma coisa e que você vai precisar entregar, que você vai começar a fazer isso no dia 15/04 de 2024. Sei lá, semana que vem você vai começar a fazer alguma coisa, tá?
você vai começar um projeto novo. Imagina que esse projeto novo, ele tenha 20 itens, 20 histórias de usuário, beleza? E que essas histórias de usuário, elas estejam claras e entendidas pela tua equipe. Se ela está clara e entendida pela tua equipe, vai ter um comportamento esperado. E você vai dizer que você vai querer utilizar aqui embaixo, ó, os dados históricos da tua equipe. Esse nível de estabilidade é o nível de quão confiável estão os teus dados históricos. E tem a ver com a tua variabilidade da tua equipe e tudo mais. Então ele está dizendo aqui para mim que menor do que 25% é alguma coisa boa. Os dados de exemplo estão em 24%. Beleza? Automaticamente, ele vai fazer uma simulação Monte Carlo e vai me dizer o seguinte, com 80% de confiabilidade, estes 20 itens vão ser entregues até no dia 27/5. Okay? Então, se eu começar no dia 15/4, eu entrego 27/15, um mês e meio. Se minha sprint é de 15 dias, então eu estou falando alguma coisa em torno de 6 sprints? Não, 15 dias não. 4 sprints. Alguma coisa em torno de 3 a 4 sprints para concluir esse trabalho. Tá? Então, isso é complicadinho, isso aqui é chatinho. Nas aulas que eu vou deixar para vocês de referência, tem aulas que eu explico isso aqui de uma maneira muito mais detalhada, mas o que eu só quero de fato trazer para você é, no planejamento da sprint, quando você faz gestão de fluxos, você utiliza métricas para fazer suas projeções. Beleza? E aí você projeta isso no futuro. Lá na reunião diária, o que muda? De tudo isso que a gente conversou, o que muda? A gente acaba discutindo, acaba levando, e isso hoje em dia já é mais que também já é uma execução mais comum das equipes, tá? As equipes acabam executando isso de uma maneira mais comum, já que estão assimilando mais esse conhecimento. Mas um modelo padrão dessas reuniões diárias é aquelas 3 perguntinhas. O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? Se eu tenho algum impedimento. O foco é muito na pessoa. E aí é muito fácil se transformar numa reunião diária, numa reunião de status report. Quando a gente pensa em gerenciar ativamente os itens baseados no fluxo, nós estamos falando de discutir os itens, não a pessoa. Então a gente não leva a reunião diária perguntando para as pessoas o que elas estão fazendo. A gente inverte o jogo. A gente olha para o trabalho e as pessoas que são responsáveis por aquele trabalho falam. Então eu posso falar um pouquinho no início, eu falo um pouquinho no meio, eu falo um pouquinho no final, eu falo quando é importante eu falar porque a gente está discutindo aquele trabalho. Essa dinâmica, ela acontece observando o teu quadro, observando o quadro, a visualização do teu fluxo, discutindo os itens da direita para a esquerda. A gente começa por esses itens aqui e depois vai indo para os itens mais à esquerda. Por quê? Porque se eu quero reduzir a fila, se eu quero ter um nível baixo de fila e eu quero ter um tempo, uma previsibilidade e um tempo de ciclo curto, eu preciso terminar aquilo que eu comecei. Se eu só começo, mas eu não termino, minha fila aumenta, gargalo gera, meu tempo de ciclo fica menor, ou fica maior no caso, né? Mais variação, menos previsibilidade. Então a gente começa a discutir isso da direita para a esquerda, observando o trabalho. Ou seja, nesse item aqui, a discussão da reunião diária baseada em fluxo é esse item de testes aqui. Pessoal, o que falta fazer? Ah, só falta testar e tal, já está quase pronto, não precisa se preocupar com nada. Ótimo. Esses itens de revisão de código, precisamos se preocupar, tem algum ponto? E aí você vai analisando item a item, ou conjunto de itens a itens. Né? Vem os aspectos da gestão visual para te ajudar. Na aula, acho que ainda foi na aula 2, quando a gente tratou sobre visualização do fluxo,
Eu deixei vários exemplos de elementos que vocês podem trazer para dar informação gerencial. Um desses elementos é anotar os itens, é marcar esses itens que tem algum erro, ou algum bloqueio, algum impedimento. Porque aí, visualmente, você já consegue atuar. Pô, peraí, esse item aqui que está em testes, ele está com um bloqueio. Vamos observar o que a gente tem que fazer, como é que a gente desbloqueia, qual é a ação que a gente tem que fazer. Ao invés de nós pegarmos um item novo para trabalhar, eu tenho que focar nesse aqui para finalizar. A título de exemplo, não é regra, só exemplo. Que tipo de pergunta que você pode fazer? Ou de coisas que você vai buscar? Quais os itens de trabalho que estão bloqueados? E o que a gente pode fazer para desbloquear? Qual que é o Work Item Age de cada item de trabalho em andamento? E aí deixa eu mostrar uma coisa. Este gráfico aqui, ó, de Work Item Age, ele deveria fazer parte da tua reunião diária. Porque daí, nessa pergunta a gente responde olhando ele aqui, ó. Beleza? Talvez mais importante até do que você olhar o teu quadro, é você olhar esse gráfico. Porque ele vai representar as mesmas coisas. E aí você começa a fazer todos aqueles questionamentos e aquelas perguntinhas, né? Qual trabalho que está progredindo mais devagar do que o esperado? Tá vendo? É sempre o trabalho. E aí eu começo analisando da direita para a esquerda. E aí as pessoas vão falando sobre isso. Tem algum trabalho que estão violando ou prestes a violar o nosso nível de serviço esperado? Que a gente não vai entregar dentro do que é o nosso padrão? Tá? E assim por diante, vai ficar de referência. A gente quebrou o nosso limite WIP, o que a gente pode fazer para concluir o trabalho que tem em andamento? São algumas reflexões, algumas perguntas que você pode fazer ao longo da reunião diária para tornar ela mais pragmática. Vamos exercitar isso aqui juntos? Dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nesse quadro. Tá? Então a gente vê aqui desenvolvimento, revisão, testes e pronto, alguns itens, e o bonequinho são as pessoas responsáveis para fazer. Vamos lá, durante a Daily Scrum, um desenvolvedor, esse carinha verde aqui, ele informou que concluiu o item C. Está pronto, o item C. E estava pensando em iniciar o item A. Observando o fluxo, qual que seria a sua recomendação como Scrum Master? Poderia tentar ajudar o B, seria uma movimentação, vir ajudar o B aqui. Vai lá e pergunta para esse cara se você tem espaço. Vamos perguntar se tem espaço. Às vezes não tem, mas pode ser que tenha espaço. Mas é uma jogada disponível. Então aqui é uma movimentação possível. Boa. Fábio, o que mais? Fora esse que a Elis já comentou, o que mais poderia ser feito? Eu queria o provedor fazer a revisão de código para levar tudo para teste para andar mais rápido. Boa. Então ele poderia vir aqui fazer uma revisão de código. Essa seria uma segunda movimentação. Boa. Muito bom. Eudilane, qual uma outra movimentação ainda, sem ser essas duas que já foram citadas? A revisão de código. Já fez, Eu né? falar, o Fábio já falou. Tá. Alguém tem alguma outra movimentação que ele pudesse fazer sem ser trabalhar no A ou atuar nessas duas opções que a gente já fez? Teste. Se ele tiver skills de teste. Teste. Quem sabe ele pode me ajudar em testes. Então perceba o seguinte, pessoal. Existem 3 movimentações possíveis para ele ajudar a terminar mais rápido o que foi iniciado, sem que seja necessariamente iniciar um novo item. E é isso que vai gerar é isso que vai dar uma estabilidade maior. É isso que vai evitar a correria da sprint no final. Quando você não faz essa gestão, o que é natural o desenvolvedor diz? Ah, já fiz a minha parte. Pega o próximo. Ah, deu bloqueio naquilo que eu estou fazendo. Ah, pega o próximo. Ah, tem erro pega o próximo. E aí as coisas vão se tornando todo no final daquele jeitão que vocês já sabem, tá? Acho que a Work Item Age, ela é importante, né? A gente já falou bastante, você tem que gerenciar isso aqui ativamente. Tem uma história que o Daniel conta, ele contou isso lá no treinamento que eu fiz com ele, lá em Amsterdã. Uma hora eu conto sobre a casquinha da banana aqui pendurada na parede. Isso aí vai ficar para um outro momento, para a gente não tomar tempo aqui. Tá?
Então, reunião diária, usem muito o Working Item Aging Chart e cuidem do SLE. Gerencie o SLE, que é o teu nível de serviço esperado. Observem se ele está sendo atingido ou não. Então, nesse exemplo aqui, ó, se eu tenho um SLE de 85%, diz que 85% dos itens são completados em 9 dias ou menos. Perfeito. Na tua reunião diária, dê foco para aqueles itens que estão prestes a estourar o teu SLE ou que já estouraram o teu SLE. Tá? Evite problemas futuros, se antecipe aos problemas futuros. Mais um conceito aqui para a gente exercitar um pouquinho. Ó. Você observa que os desenvolvedores estão discutindo. Você observa os desenvolvedores discutindo com o dono de produto sobre a introdução de um item no backlog da sprint. Backlog da sprint. Um item não planejado que tem caráter de urgência. Restam 6 dias para a sprint finalizar e o SLE de 85% dos itens completos é em 5 dias ou menos. Quais perguntas que você poderia fazer ao time? Quem tem ideias aqui? Fala, Rodolfo. Boa, porque se ele tiver refinado, eu olhando para o SLE, 85% das vezes eu completo um item em 5 dias ou menos, em teoria daria tempo, certo? Com 85% de confiança. Muito bom, pergunta boa. O que mais? Fala, José, só pergunta, vai. Beleza, a mesma pergunta se já estava refinada. Show. O que mais? Quem tem alguma pergunta diferente? As dependências foram mapeadas. Dependência, perfeito. Mas tem algo ainda principal aqui que vocês não tocaram no assunto. Pessoal, a principal pergunta que é ser feita é: o nível de confiança de 85% é bom o suficiente para você? Você topa correr esse risco junto comigo? 15% de risco de não entregar, tá tudo bem? Ou é algo que temos que entregar? Você percebe? Então eu começo a jogar o jogo junto com as outras pessoas também. Não é simplesmente aceitar e dizer, e o risco se torna todo meu. Vamos olhar o nosso desempenho e vamos observar e vamos compartilhar esse risco. Tá? Então essa é uma pergunta, todas as perguntas que vocês fizeram, elas são pertinentes, mas eu acho que essa do nível de confiança, do nível de risco, se é aceitável ou não, ela faz muito sentido também. Tá? Revisão da sprint baseada em fluxo. Pessoal, a mesma situação, tá? A revisão da sprint vai acontecer igual que está lá definido do Scrum que você faz. Tem um momento que você faz a apresentação, um momento que você inspeciona o mercado, discute o que mudou ou o que não mudou. Né? E existe um momento dentro desta revisão da sprint que é o momento das projeções, certo? Que é o momento de você projetar a entrega de um projeto, que você projeta a entrega de um conjunto lá de requisitos. Então, esse é o momento, muitas vezes, de você voltar aqui e utilizar de novo as métricas do Throughput e Run Chart. Então, você discute isso com a equipe. Se um stakeholder pergunta, legal, fizemos essa entrega, mas eu tenho mais 35 itens que eu gostaria de saber quando é que eles vão ficar prontos. Usa as métricas, usa o Throughput, usa essas informações para dar essa previsibilidade. A gente já não está mais naquela época de dizer que vai ficar pronto quando está pronto. A gente tem que dar previsibilidade. E tem como ser previsível sendo ágil e adaptável, pessoal. Existem caminhos para isso. E esses caminhos eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Mais do que isso, na revisão da sprint você pode discutir com o teu cliente, inclusive o SLE. Tá bom esse SLE? Faz sentido? Porque o lead time baixo não significa que tem que ser baixo automaticamente. Não significa que um cycle time tem que ser sempre o menor possível. Vamos imaginar numa entrega de pizza. Você pediu a pizza na sua casa. Beleza? Assim, em condições normais de temperatura e pressão, eu vou falar por mim. Então tem público para isso, tá? Quando eu peço uma pizza, eu não quero que ela chegue em 5 minutos. Eu odeio que ela chegue em 5 minutos. Eu gosto de pedir a pizza, aí eu vou abrir um vinho,
aí eu vou relaxar, aí eu vou descansar um pouquinho, aí começa a bater aquela fominha, aí daqui a pouco eu já começo a sentir o cheiro da pizza antes mesmo de ela chegar, aí depois dos 45 minutos ela chega a pizza, eu fico feliz, vou lá buscar. Aí eu não quero que ela chegue em 2 horas, mas também não quero em 5 minutos, você percebe? Às vezes, o teu cliente, ele não quer que seja tão rápido. Você precisa do teu cliente para fazer uma revisão com ele, mas ele só pode fazer uma revisão a cada 15 dias, ou a cada 10 dias. Cara, não adianta você querer fazer um mundo e o fundo para diminuir o teu lead time para 2 dias, não vai adiantar muita coisa. Entende o que eu estou comentando com você? Cycle time, lead time, ele tem que ser adequado ao propósito, ajustado ao uso. Tá? Então isso é uma discussão que você pode ter também com os teus stakeholders dentro da revisão da sprint. Faz tudo da forma como você faz hoje. Adiciona as métricas, traz esse nível de pragmatismo maior. Né? E a retrospectiva, aí pessoal, aqui é assim, retrospectiva, métrica e métrica, discussão daquilo que aconteceu. Pega os outliers do teu cycle time, o que aconteceu aqui? Por que estes itens levaram tanto tempo? E eu não sei se vocês estão observando uma sutileza que eu estou falando aqui para vocês. Dica para conseguir obter o máximo de benefício com as equipes. Tá? Se eu chegar lá para a equipe da Renata e falar assim, Renata, por que a tua equipe, ou por que os desenvolvedores demoraram 35 dias para entregar esse item aqui? Ó? Qual vai ser a provável reação da Renata, da equipe dela? Não, veja bem, demorando 35 dias porque a Érica não entregou tal coisa. Aí o Dilane era para fazer tal não sei o que e não mudou. O Charles era para mandar e-mail e não sei o que, mas você sai tentando, faz que nem o Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Então sai tentando colocar a culpa em quem que achar primeiro. Agora olha a sutileza e vê como muda. Renata, por que este item levou 35 dias? Não, quer ver? Esse item levou 35 dias porque ele não veio com a especificação adequada. E aí a gente teve problemas de especificação. Depois que a gente especificou e a gente percebeu que tinha dependência lá da equipe da Ana Paula, e aí a gente teve que esperar a Ana Paula fazer tal coisa para depois fazer isso aqui, aí atrasou e não sei o quê. Você percebe como muda o papo, muda a conversa? Tá? Então é isso, retrospectiva, métrica, discutir outlier, discutir variabilidade, CFD, muito bom também, vou deixar uma aula aqui para vocês conseguirem aprender a ler o CFD, mas leiam o CFD, mostra onde está o gargalo, né? E aí você vai inspecionando isso e vai ajustando todas as suas ações baseado no reflexo do teu fluxo de trabalho. Lá na primeira aula, primeira ou segunda aula, já não lembro exatamente em que aula que a gente falou sobre isso, mas a gente discutiu que é através da gestão de fluxo que a gente identifica os problemas e oportunidades de melhoria e a partir disso a gente tem que tomar as ações efetivamente. A gente tem que botar isso para rodar. A gente faz isso usando a estrutura do Scrum lá na nossa retrospectiva. Então eu trago essa visão de fluxo para dentro da retrospectiva, identifico esses pontos de melhoria e as melhorias são ligadas às políticas do teu fluxo, à tua definição de workflow, a tua definition of workflow. As ações de melhoria que você identifica na tua retrospectiva em relação ao trabalho, tá? Em relação ao trabalho, elas precisam refletir em planos de ação que ajustam a sua definição de workflow, que melhoram. Então, vai ajustar uma limitação, pode ser que você tenha que ajustar um limite de WIP, pode ser que você tenha que acrescentar uma etapa de validação ao processo de code review, pode ser que você tenha que alinhar a atuação conjunta de um desenvolvedor em uma etapa de testes. Reflexo das análises que você fez e você ajusta a tua definição
de workflow para isso. Tá? Então, vou te contar um segredo para vocês que eu acho que talvez não seja mais tão segredo a essa altura do campeonato. Não tem mistério nenhum você adicionar o método Kanban em cima do Scrum. Basta você entender a gestão de fluxo e trazer essas ferramentas para o dia a dia, para aquilo que você já faz. Você não precisa deixar de fazer sprint, você não precisa deixar de fazer o teu planejamento, você não precisa deixar de fazer o teu objetivo, você não precisa deixar de fazer nada. Simplesmente é compreender como o teu fluxo funciona e a partir daí trazer esses elementos para fazer a gestão. Tá? A Cris deu inveja, agora ela disse que a pizza já chegou, já comeu. Eu estou com fome ainda. Beleza? Dúvidas, perguntas? Fala, Rodolfo. O que vocês acharam? O que ficou? A gente ainda tem mais um conteúdo aqui. Eu quero mostrar para vocês. Estamos ainda mais 7 minutinhos, tá? Então eu quero mostrar o que vocês vão receber aqui de conteúdo agora. Eu quero liberar a palavra-chave, um monte de coisa. Mas antes disso, eu queria saber de vocês aqui. Levantem a mão quem quiser comentar. Mas quais foram os principais insights que vocês tiveram aqui? Mesmo que você não tenha falado ainda, não fica com medo não. Traz aqui pra gente, o que foi os teus principais insights? Assim, o que bugou a tua mente, o que explodiu a mente, que ficha que caiu, que insight que você teve? Fala, Flávio. O que eu vou passar para vocês agora no packzinho para vocês fazerem o download? Vocês vão poder fazer o download desses slides, todos os slides que eu apresentei para vocês. Eu vou liberar aqui para vocês também um simulado, 45 perguntas. E obviamente com o simulado vocês vão também entender aonde estão os seus pontos que você vai precisar melhorar, né, e entender, buscar o entendimento. Lembre-se que é pré-requisito você dominar o Scrum para fazer essa certificação, tá? Senão você está ferrado. Uma outra fonte também de simulados e para você testar o seu conhecimento, aqui em certificação, você tem, dentro da Scrum.org, você tem aqui o Scrum Open. Eu recomendo que você também faça o Scrum Open, né, um conjunto de perguntas abertos, um simulado aberto da Scrum.org. Eu recomendo, inclusive, que você faça do Scrum de novo, do PSPO, se você for fazer esse exame de certificação, para te ajudar a relembrar os conceitos, tá? Mas não vai se meter para fazer o PSK se você não domina o Scrum, você vai se ferrar, tá? Porque é duas coisas que você vai ter que dominar. Então, uma coisa é dominado, depois você termina o outro. Vou botar mais o que para vocês aqui. Vou deixar também um arquivinho TXT que tem aqui link para aulas extras, para as aulas que eu mostrei para vocês, das aulas do curso de métricas. Outras 3, o curso de métricas de Fluxo Foundation, outras 3 aulas que eu dei sobre, basicamente, métricas e Kanban e Scrum são aulas mais antigas, mas vocês vão ter valor a partir daqui também. E uma seleção de artigos que são os que eu julgo os principais que vocês precisam ler, tá? Para você avançar para o próximo nível. Tudo isso vai estar dentro desse arquivinho aqui, Nexo One curso Scrum com Kanban Expert, que eu vou colocar agora aqui para vocês fazerem o download, tá? Baixem agora, porque a hora que vocês saírem da sala, vocês não vão ter mais acesso. É só para quem estava aqui. Eu coloquei que a gente está com a oferta até hoje, até no final da noite. Se você entrar no Kanban Flow, que é R$ 29,00 por mês, é só um treinamento de Kanban super completo. Você ganha também um treinamento de Lean IT Foundation, ambos gravados em formato de e-learning. Tá? Então até hoje à noite, até meia-noite vai funcionar. Se você tiver alguma dúvida, se quiser ficar também para conversar, bem-vindo. Se você quiser conversar sobre cursos de métricas também, tá? A gente bate um papo depois ou tirar dúvidas aqui do treinamento também. Então um beijo, um abraço, obrigado por você ter assistido.